A história de Eli, parte 2. Eu já gravei o vídeo parte 1 sobre esse personagem bíblico e hoje então quero continuar e finalizar essa história. Estou construindo uma pequena playlist introdutória inicial sobre todos os personagens da Bíblia. Eu já gravei sobre todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D e atualmente estou na letra E. O livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, ó, todos os personagens da Bíblia de A a Z. Então vamos lá, Elias, parte 2. No vídeo passado, parte 1, nós vimos que Elias, primeiro, é um personagem que aparece no Antigo Testamento e que nós vimos ali o contexto onde ele estava inserido. Então, no Reino do Norte, num contexto em que o rei Acabe era rei do Reino do Norte, sua mulher era Jezabel, que pertencia, ou na verdade ela era cadê o nome dela certinho aqui? Ela era fenícia. Pera, deixa eu encontrar aqui. Taran, taran, taran. É uma princesa fenícia, cujo pai era Etbaal, era sacerdote de Astarte, a Será. Então esse é o contexto político que ele estava envolvido ali por volta do século 9 a.C. Aí, por conta dessa influência de Jezabel, então o povo israelita começou a adorar outros deuses. E é nesta situação que surge Elias, então, para mostrar que eles estavam cometendo um erro. Agora, pelo que já vi no vídeo passado e já relatei no vídeo passado, Acabe, do ponto de vista político e como governante, foi bom, obteve sucesso. Agora o problema foi essa questão religiosa. Então, do ponto de vista puramente secular e político, foi um rei muito bem sucedido, exceto essa parte religiosa. E nós vimos também no vídeo passado que Elias propôs um desafio no Monte Carmelo e para desafiar então os 450 sacerdotes de Baal ali. Mas antes de fazer esse desafio, ele tinha dito ao rei Acabe que não choveria e que mais, não cairia nenhum orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra do próprio Elias. E isso era uma afronta, né, àqueles deuses estrangeiros fenícios. Então vamos continuar o texto a partir deste ponto em que ele tem esse desafio, leva todos esses sacerdotes de deuses estrangeiros até o Monte Carmelo, triunfa sobre eles, inclusive esses sacerdotes são mortos. O que aconteceu depois disso? Então vamos ver. Jezabel, a mulher do rei Acabe, a fenícia, ficou furiosa com essa situação, em que ela perdeu todos esses sacerdotes dos deuses que ela defendia. Jezabel ficou furiosa e Elias teve de fugir da fúria daquela mulher. Ele fugiu para Judá e dali para o Monte Horebe. Enquanto estava lá, ele passou por uma grande ventania, um terremoto e fogo, mas Deus não estava neles. A seguir, ele ouviu o murmúrio de uma brisa suave, uma voz mansa e delicada, isso está registrado em 1 Reis 19:12. Era a voz de Deus, ordenando-lhe que fosse para a Síria. Lá ele deveria ungir Azael como rei da Síria. Veja só, ele ungiu o próximo rei de uma outra nação. Jeú como rei de Israel, também ungiu o próximo rei de Israel no lugar de Acabe. E também deveria ungir Eliseu como profeta que o sucederia. E ainda, para finalizar, ungiu o cara que sucederia a ele mesmo. Ou seja, alguém de fora, alguém do próprio reino e ele mesmo. Essa bela passagem mostra que Deus usa com frequência os métodos menos espetaculares para transmitir suas mensagens mais profundas. Por volta dessa época, Acabe estava no auge de seu poder, ele cobiçava a bela vinha de Nabote e mandou executá-lo sob falsa acusação para confiscar as terras daquele homem. Elias o confrontou Acabe mais uma vez, agora profetizando que, por causa do assassinato de Nabote, sob os auspícios da lei, a dinastia dele seria destruída e ele e Jezabel morreriam em desgraça. Acabe arrependeu-se e se vestiu com um pano de saco, jogando cinzas sobre si, mas o arrependimento dele logo arrefeceu. Pouco depois, Acabe foi morto na batalha de Ramote-Gileade. Ele foi sucedido por seu dissoluto filho Acasias. Embora pareça que Jezabel ainda desempenhasse o verdadeiro poder, Acasias se machucou muito quando caiu de uma janela por estar bêbado. Por causa desse acidente, ele enviou mensageiros ao santuário de Baal-zebub para saber se conseguiria se recuperar. Elias encontrou-se com os mensageiros e mandou-os de volta ao palácio com a profecia de que Acasias morreria.
Acasias enviou imediatamente 50 soldados para prendê-lo, mas eles foram consumidos pelo fogo quando se aproximaram de Elias. Acasias morreu e foi sucedido por seu irmão Jorão. O último grande evento da vida de Elias, já perto do fim, foi o teste de Eliseu. Por 3 vezes ele pediu a Eliseu que o deixasse por 3 vezes. Vamos lá. Por 3 vezes ele pediu que Eliseu o deixasse e, por 3 vezes, Eliseu se negou a fazer isso. Quando eles chegaram ao rio Jordão, Elias bateu nas águas com seu manto e as águas do rio se dividiram, permitindo que eles atravessassem terra seca. Quando chegaram à outra margem, Eliseu pediu para ser tratado como o filho mais velho de Elias, e assim receberam uma porção dobrada da herança do profeta. É claro que a única herança de Elias era a espiritual e ele sabia disso. Elias deixou o assunto nas mãos de Deus, dizendo que se Eliseu estivesse vendo quando ele fosse levado, sabia que receberia o que pediu. Caso contrário, não receberia. Isso está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 10. Enquanto eles caminhavam e conversavam, de repente apareceu um carro de fogo puxado por cavalos que os separou. Elias foi levado pelo carro e desapareceu no céu em um redemoinho. Eliseu, após prantear a perda de seu mentor, teve a confirmação de sua herança espiritual. Ele voltou ao rio Jordão e bateu na água com o manto de Elias. As águas se dividiram e ele atravessou no chão seco. A suposta ida de Elias diretamente para o céu, sem passar pela morte, veio a simbolizar a vinda do prometido Messias. Tornou-se uma crença comum a de que Elias viria preparar o caminho para Moisés, para o Messias, ou melhor dizendo. Muitos achavam que João Batista era Elias, mas ele negou isso. Quando Jesus perguntou quem os outros dizem que o Filho do Homem é, seus discípulos responderam, alguns dizem que é Elias. Isso está registrado em Mateus 16, 13 e 14. Na celebração judaica da Páscoa, é uma tradição, a certa altura da cerimônia, eles examinarem a porta para ver se Elias retornou. Nossa, que louco, não sabia disso. Bom, então beleza, finalizei neste vídeo a história breve e introdutória de Elias. No próximo vídeo quero tratar sobre Eliacibe, continuando então essa playlist de todos os personagens da Bíblia de A a Z. Estou na letra I atualmente, mas já gravei todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D e estou, como já disse, na letra I. Vídeo passado, Elias parte 1, vou deixar aqui no final, valeu.